Bom dia, turma, tudo bem? Chegando aí agora português nas terças-feiras, né? Como era de costume antes dessa quarentena sem fim, né? Então, voltamos para as terças, né? Hoje é 1º de setembro, estamos aí iniciando um novo mês com muitas possibilidades e que seja um mês bem florido, assim como o mês de setembro é, que ele vai trazendo a primavera, né, para as nossas vidas, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje atividades de produção textual de gramática, como sempre, tá? A gente vai iniciar agora com a atividade de produção textual, tá? Então, nós nesse bimestre, no terceiro bimestre, nós vamos trabalhar com um texto de anúncio. Vocês tenho certeza que vocês vão gostar muito de trabalhar, de analisar esses anúncios, de verificar a intenção deles. Sempre a gente vai verificar esse objetivo, né, a finalidade de cada anúncio, o que é que ele pretende atingir em relação a nós, porque eles sempre querem que nós adiramos a uma ideia, né, que nós sejamos persuadidos, convencidos a, por exemplo, a aceitar uma ideia, como é no caso do anúncio de propaganda, ou a comprar um produto, a adquirir um serviço, que é no caso do anúncio publicitário. A gente vai iniciar nossos estudos com o anúncio de propaganda, que são relacionados a campanhas, tá? Então, tem vários gêneros que eles estão voltados para campanhas, como, por exemplo, o podcast, o anúncio, né? Cartazes, folhetos, folders. Então, eles podem trazer algumas informações que são para que a gente se conscientize sobre alguma coisa, para alertar a sobre algum elemento que está causando algum problema na sociedade, como é o exemplo desse texto. Gente, vocês que receberam já o caderno de produção textual, vocês já vão receber essa atividade colada no caderno de vocês. Então, tem esse texto, tem esse pequeno enunciado, tem um pequeno enunciado antes e tem o texto, que é o anúncio de propaganda, que nós vamos analisar, tá? Então, e aí vocês vão ver que tem uma folhinha com clipe, que são as questões que vocês devem copiar de caneta e responder. Não é para colar no caderno e sair, não. Tá? Se a gente tivesse na escola, essa atividade seria toda copiada, tá bom? Então, vamos fazer de conta que estamos lá, porque é preciso também exercitar isso de escrever à mão, sabe? Para que a gente não perca essa noção, que ela é muito importante para memorização, para fixação de conteúdos, para fixação de ortografia das palavras. Então, é importante também escrever à mão. Então, copia de caneta e já vai ali respondendo a essas questões. Esse texto ele diz assim, ele tem um cartaz amarelo, ele faz parte da campanha do Maio Amarelo. E aí eu tô lembrando uma coisa muito importante para vocês, que a gente está no setembro, que é o setembro amarelo também, mas com outro objetivo. O Maio Amarelo, ele tem a ver com questão de trânsito, tá bom? Questões de trânsito. Já o Setembro Amarelo, que é o que nós iniciamos, né, agora, tem a ver com questões de prevenção do suicídio, né? Que é algo que a gente realmente precisa. No final desse momento de produção, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esse do Maio Amarelo agora. A gente tem aqui um anúncio, que se vocês observarem, é como se ele fosse uma coisa de uma tela de um celular, um aplicativo celular. Se você observarem a parte de cima, a gente tem o sinal do Wi-Fi, a gente tem o símbolo do WhatsApp, a gente tem um sinal da bateria, né, do celular. E ele diz: filho, cadê você? E aí, entre essa mensagem e a resposta do filho, diz: algumas mensagens deixam marcas eternas. Aí o filho diz: estou dirigindo, mãe, tá? Então, ele estava dirigindo, estava digitando uma mensagem.
Qual a consequência disso? Se a gente observar, a gente tem aí uma imagem de uma pessoa com muletas, né? Uma perna enfaixada, que pode ter sido uma consequência de um acidente de trânsito após essa digitação de mensagens. E tem a hashtag se dirigir, não digite, tá? Que é muito semelhante àquela mais antiga que era se beber, não dirija, ou se dirigir, não beba. Tá? Então, o álcool e a direção é algo perigoso, mas agora a gente tem também essa ideia do celular, não só de ligar, mas a mensagem é ainda pior, porque você tira a visão, né, ali do trânsito para olhar para o celular. E aqueles pequenos segundos que você digita uma mensagem são suficientes para que ocorra um acidente de trânsito. E você pode, inclusive, perder a sua vida por causa disso. Então, essa é um texto de conscientização a respeito do uso do celular no trânsito, tá bom? Então, vocês vão ter, né, as questões que estão aí para vocês copiarem e responderem. São 10 questões. Respondam, façam direitinho, tá bom? Lembrem que algumas pessoas não atingiram a nota de produção textual porque deixaram atrasar as atividades. Essa é a primeira atividade do terceiro bimestre. Então, vão fazendo realmente no dia, não deixem acumular, porque o acúmulo só gera um resultado negativo para vocês, tanto em notas quanto no aprendizado, que para mim é a parte principal, tá bom? Quando vocês responderem essa atividade, vocês vão fazer uma produção. Vocês já vão iniciar com o primeiro anúncio de vocês, o anúncio de campanha de vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui um segundo anúncio, que por coincidência eu estava aqui preparando atividade no 6º ano e surgiu esse mesmo anúncio sobre o mesmo tema, que é esse: dirigir usando o celular é assim, fechar os olhos para o perigo. E olha, observe aí que é um rapaz, né, com os olhos vendados e pulando uma piscina vazia. Aí diz, não use o celular enquanto dirige. E aí, o que a gente observa nas cores? São as mesmas cores do anúncio da nossa atividade, o amarelo, o preto. Então, quando a gente vai analisar anúncio, gente, a gente tem que analisar as imagens, os textos, o tipo de letra e as cores. Então, esse amarelo, que no sinal de trânsito, ele significa atenção, né? Alerta, atenção, no sinal de trânsito. Então, ele serve aqui também nesses anúncios para mostrarem que a gente precisa ter bastante atenção sobre esses assuntos, tá bom? Então, outro assunto que também merece bastante atenção agora no Setembro Amarelo é a prevenção ao suicídio, né, gente? Pensando nisso, eu vou pedir que vocês produzam em aplicativos de celular, tá bom? Um anúncio sobre essa temática do Setembro Amarelo, tá bom? Uma conscientização, um alerta para as pessoas se cuidarem, um alerta para as pessoas ajudarem os outros, principalmente nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão muito isoladas, muito trancadas em casa, outras estão presas em casa sofrendo violência, e tudo isso pode despertar nas pessoas essa vontade, esse anseio de tirar a própria vida. Então, nós estamos aqui para ajudar, para mostrar que viver é importante, que viver é necessário, que é preciso vivenciar não só flores, mas as dores que existem na nossa vida, e que a gente vivencie esses momentos dolorosos e que a gente consiga superar. E não achar que esses momentos dolorosos são o final da nossa vida e que é preciso acabar com isso. Não. Sempre existe uma esperança. A esperança está ali. Aí predominou. Ela foi a que se salvou lá na caixa de Pandora, né? Essa esperança, ela continua. Então, a gente não deve achar que tudo está perdido, tá? Então, pensando nisso, vocês vão produzir um anúncio, um textozinho de anúncio, né? Com imagem e texto, com uma hashtag, vocês criam uma hashtag, alguma coisa em relação ao Setembro Amarelo, ou então a própria hashtag Setembro Amarelo, ou não ao suicídio, tá? E vocês vão criar esse texto com uma mensagem de impacto que chame a atenção
para as pessoas valorizarem a vida, alguma imagem, alguma coisa que sirva para levantar a autoestima dessas pessoas, tá bom? Então, vocês têm aí uma semana, então até a próxima semana, até a próxima terça-feira, dia 8, vocês devem concluir essa atividade do anúncio, viu? E mandar para mim, porque sempre a gente vai estar produzindo anúncios, tá? Durante esse período, porque é importante para vocês irem exercitando a capacidade de criação de vocês, a capacidade criativa. Então, crie esse anúncio e já mandem para mim, ou mesmo vocês já podem postar diretamente no grupo, porque é importante que outras pessoas visualizem. Postou no grupo, então toda a turma pega aquele texto e vai colocar nas suas redes sociais, nos seus status e nos seus stories, para que outras pessoas vejam e outras pessoas se sintam tocadas pela mensagem de vocês, porque eu tenho certeza que terão mensagens muito boas, porque vocês são alunos muito criativos, né? Muito empenhados. Eu acredito que sairá coisa muito interessante dessa atividade, tá bom? Então, a gente tem até a próxima terça, dia 8, para postar no grupo. Postando no grupo, coloque nos stories, marque, se for no Instagram, marque o Instagram da escola, tá? @iepsumé, porque aí a gente reposta no Instagram da escola, tá bom? Gente, então a gente vai passar agora para a nossa atividade de gramática da semana. Já fizemos aqui, vocês vão fazer essa atividade do caderno, o anúncio, e agora nós vamos para a nossa atividade de gramática. Bom, então vamos para agora nossa aula de gramática, tá? Com um novo tema de terceiro bimestre, que é pronome relativo, ok? Então, peguem o caderno de gramática de vocês. Vamos começar aqui. Coloquem um cabeçalho e coloquem esse título pronome relativo. E vamos pensar. A gente já estudou pronomes lá no 6º ano. Não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou o tipo de pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos. São vários pronomes. E o que é um pronome? Pronome é uma palavra que vai acompanhar ou substituir um nome, que vai ser, no caso, um substantivo. Então, o pronome relativo, que nós vamos estudar a partir de agora, ele é um pronome que ele substitui o nome. E a gente vai analisar aqui como é que ele aparece nas frases, ok? Vamos começar a entender a primeira vez que vocês vão estudar esse tema. Então, prestem bastante atenção para que a gente possa entender o que é esse pronome relativo, qual a função dele dentro das orações, certo? Como é que a gente pode utilizar, qual é o sentido que eles trazem para dentro do texto. Tudo isso é importante que vocês estejam bem atentos, ok? Vamos começar analisando um texto que está na página 145. Vamos fazer primeiro essa atividade inicial para que eu possa trazer uma explicação sobre esse pronome relativo. Então, a gente tem aqui, né, um anúncio. Como a gente está estudando agora anúncios, né, então vai fazer parte da nossa rotina desse bimestre vários anúncios, tanto anúncios de propaganda como anúncios publicitários, ok? Então, a gente tem esse anúncio, que é um anúncio de propaganda, e ele diz assim: 23 de abril, dia do livro, campanha, arrecadação de livros. Então, vejam aí que tem nessa imagem, a gente tem alguns livros, não é isso? E ele fala: você possui livros que não vai ler mais? Então, compartilhe sua leitura. Faça a doação para a Biblioteca Pública Municipal. Arrecadação deste sábado, dia 21 de abril, certo? Das 9 às 15 horas, ok? Então, esse texto é um anúncio de propaganda promovido pela Prefeitura Municipal de Triunfo, que tem uma finalidade. E na letra A vocês vão responder qual é a finalidade desse anúncio de propaganda, ok? Qual para que ele foi feito? Qual o objetivo desse anúncio? Então, vocês vão colocar aí.
Então, toda vez que a gente for analisar anúncio, como a gente vai analisar vários, né, vários a partir de agora, então, a gente vai sempre observar qual é o objetivo dele, qual a intenção desse anúncio, tá? Qual é a importância desse tipo de campanha? Então, vocês vão destacar qual é a importância de se fazer esse tipo de campanha, tá bom? Tem um trechinho que diz assim: você possui livros que não vai ler mais? Ok? Então, tem esse trechinho: você possui livros que não vai ler mais? Quais são as orações que formam esse período? Então, você vai analisar de que forma? Lembre que para cada oração, né, a gente tem um verbo. Então, tente dividir como a gente faz, certo? Dividir esse período aqui em orações, ok? Essas orações são dependentes ou independentes uma da outra? Então, essa mesma noção que a gente já vem estudando, de orações que dependem uma da outra. Então, tente analisar se separadamente uma depende da outra. Essa palavra que está aí, além de ela ligar a primeira oração à segunda, ela substitui um termo empregado na primeira oração. Que termo é esse? Tá? Então, vocês vão analisar esse que, tá bom? Que é uma palavra que vai ligar a oração, mas como ela é um pronome relativo, ela vai também substituir um substantivo, um nome que está na outra oração. Então, tentem descobrir qual é esse substantivo. Respondam esse daí e agora eu vou passar para uma explicação. Vamos ver no exemplo aqui, né, do exercício, para que a gente possa entender como é que esse pronome aqui, ele substitui uma palavra que está na outra oração. Então, assim, ele tem esse nome relativo, por quê? Porque tanto ele substitui o substantivo, como ele se relaciona com ele dentro do período. Vou mostrar aqui para vocês dentro desse período aqui. Então, olha, você possui livros que não vai ler mais. Então, a gente tem o verbo possui e o verbo aqui vai ler, né, que é uma locução. Então, aqui a gente tem o pronome relativo, a gente vai dividir aqui a primeira oração, você possui livros, a segunda, que não vai ler mais, tá bom? Então, como é que eu vou saber esse que aqui, ele substitui quem? Então, eu vou dar para vocês algumas dicas. Esse que, ele sempre, gente, vai se referir ao termo que está imediatamente antes dele, ok? Então, qual é o termo que está antes dele? Livros. Então, ele vai se referir aqui a livros. Porque, ó, se você analisar aqui, ó, você possui livros que não vai ler mais. O que é que você não vai ler mais? Os livros. Então, a gente está trazendo aqui uma característica dessa palavra aqui, livros, tá bom? Então, essa palavrinha aqui, ela substitui livros. Como assim substitui? Vamos analisar, tá? Eu tenho a primeira oração, que é essa daqui. Você possui livros. Aí pergunta, você possui livros. E aqui, esse que tá substituindo livros, né? Então, eu vou colocar aqui, livros não vai ler mais, tá? Aí fica um pouco sem sentido. Então, como é que eu vou trazer um pouquinho o sentido? Vou colocar o sujeito, né, que ele não foi colocado aqui para não repetir, para não ficar repetitivo, e vou organizar essa frase na ordem, né, que a gente é comum, o sujeito, o verbo e os complementos. Então, vou colocar aqui, ó, você não vai ler, que aqui o verbo vem antes, né, mais, e o complemento que é livros. Então, eu tenho duas orações, tá? Você possui livros, você não vai ler mais livros, tá? Então, quando eu vou falar, aí para não ficar repetitivo, eu não dizer isso, você tem livros, né? Você não vai ler livros, esses livros, né, que você tem. Então, para não ficar repetitivo, então a gente reúne, junta essas duas frases e utiliza o pronome relativo para substituir livros na segunda oração. Então, você possui livros que não vai ler mais. Então, aqui a gente acrescenta, né, uma característica a livros a partir desse pronome relativo. Aí não precisa repetir novamente a mesma informação, tá? Vou dar outro exemplo que não tá no livro. Olha, gente,
preste atenção aqui. Eu tenho uma irmã, é a primeira oração. Minha irmã foi para Paris, minha segunda oração. Então, o que a gente vai observar aqui? Eu tenho dois substantivos que se repetem, que é irmã, tá bom? Então, eu posso encaixar uma oração na outra usando o pronome relativo tranquilamente, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro essa primeira oração aqui, né? Eu tenho uma irmã. Onde é que eu vou encaixar a oração? Sempre eu preciso colocar logo em seguida, né, o termo que se repete, porque eu não vou usar o pronome relativo. Então, o pronome relativo, ele sempre vem, gente, juntinho do nome a que ele se refere. Então, não tenham dúvidas. Quando vocês tiverem dúvidas, quem é o termo que se refere, vem aqui para trás um pouquinho que você vai achar o termo que esse pronome está substituindo. Então, eu tenho uma irmã que... Então, olha a informação que eu tenho aqui. Minha irmã foi para Paris. Então, eu vou colocar. Eu tenho uma irmã que foi para Paris. Então, eu coloquei essas duas informações em um período só e transmiti a minha informação de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais, assim, sem repetição, certo? E, clara, né? Dá para todo mundo compreender perfeitamente o que eu quis dizer aqui. E aí, gente, será que o pronome relativo só é que? Não. Na página 146, a gente tem um quadro com os pronomes relativos que vocês vão verificar aqui, que são o qual, a qual, os quais ou as quais. Eles são, podem substituir o que. Então, o que e o qual, a qual, a quais, eles vão ser utilizados com o mesmo sentido ali na oração. Quando você está fazendo uma frase que você está vendo, está repetindo muito o que, aí você usa o qual, a qual, tá? Se for plural, os quais ou as quais. A gente tem o cujo, cuja, cujos e cujas, o quem, quanto, quanta, quantos e quantas, e o onde e o aonde. Eu vou mostrar para vocês quando é que a gente utiliza cada um desses pronomes, tá bom? Prestem bastante atenção, eu vou colocar nas frases como é que a gente utiliza cada um deles, viu? Bom, pessoal, olha só, eu coloquei aqui várias orações, vários períodos, vamos analisar cada um e observar o pronome relativo em uso nessas orações, ok? Vamos começar com o pronome relativo onde, tá bom? Gente, esse pronome relativo onde, ele sempre é utilizado com noções de lugar, tá? Então, toda vez que vocês usarem esse pronome onde, vocês têm que estar se referindo a algum lugar. Nesse caso aqui, eu estou me referindo à casa, tá? Então, ó, a casa onde moro é verde. Então, observem que eu estou falando dessa casa aqui. Eu estou querendo dizer o quê? Que a casa é verde. Eu moro na casa. Então, tá me dando uma noção aqui de lugar, ok? Vamos lá. Ok? Então, aqui a gente tem o que, como a gente já viu, né, na oração anterior. Esse que é o mais utilizado. Ele cabe praticamente em todos os contextos, em todos os lugares. É como se fosse o pronome relativo universal, tá bom? Então, ó, a menina que vi na rua era você. Então, esse aqui, ó, se refere quem? A menina, substantivo que tá aqui anterior, tá bom? A menina que vi na rua era você. O livro o qual mencionei chegou. Então, o qual aqui é uma variante do que. É um sinônimo que a gente pode utilizar quando tiver, como eu já disse, repetido muito o que, a gente vai substituir pelo qual. Lembrando que, como o qual se refere aqui a livro, que é um substantivo masculino singular, então aqui eu vou usar o qual. Se aqui fosse, por exemplo, a revista, seria a revista a qual mencionei. Então, ele precisa concordar. Se fosse os livros, seriam os livros os quais mencionei. Então, o pronome relativo, quando ele é nessa forma aqui, como ele é variável, ele vai concordar com o substantivo. Cuja também é outro que ele precisa concordar. A diferença é que ele não concorda com o seu antecessor, né? Que ele se refere. Ele vai concordar com o que vem em seguida, tá? Então, esse pronome cuja,
cuja, cujas, cujo, cujos, ele dá uma noção de posse. Então, do mesmo jeito que esse aqui só é usado para lugar, esse aqui só é usado para posse. Então, aquela ideia de algo que pertence a alguém. Então, vamos ver aqui. Tem, ó, o livro cujas páginas rasgaram era seu. Então, eu tô falando o quê? Das páginas do livro. Então, são páginas que fazem parte do livro, que pertencem ao livro. Então, tem essa relação de posse, tá bom? Então, ele se refere a livro, que é o seu antecessor. Está indicando alguma coisa que está dentro desse livro, que pertence a esse livro, que são as páginas, tá bom? O outro aqui é o pronome relativo quem. O pronome relativo quem, ele tem duas características especiais. Ele, em primeiro lugar, ele só é usado em relação a pessoas, tá? Seres humanos. Então, a pessoa com quem falei me deu essa informação. Então, a gente não vai utilizar ele com objetos, com seres inanimados, somente com pessoas. E a outra coisa é que sempre ele vai ter uma preposição antes dele, tá bom? Entre a pessoa, né, o ser a quem ele se refere, e o pronome relativo vai ter sempre alguma preposição. Pode ser o de, pode ser o em, pode ser o com, pode ser o para, tá bom? Mas ele vai ter sempre alguma preposição. E agora eu vou mostrar uma parte muito importante sobre o pronome relativo, que é a função sintática do pronome relativo. Gente, então é preciso prestar bastante atenção para a gente conseguir determinar qual é a função sintática do pronome relativo. Isso é importantíssimo, tá bom? Prestem bastante atenção. Então, como assim a função sintática? Bom, nós já sabemos que a função do pronome relativo é se referir ao termo que ele antecede, né? Que ele está ali, o que antecede o pronome relativo, ele se refere a ele, ele substitui dentro da oração. Mas ele não substitui aleatoriamente, ele substitui com uma função dentro da oração. Então, esse pronome relativo, ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto, ele pode ser um predicativo, ele pode ser um adjunto adverbial, um adjunto nominal, ele pode ser várias coisas dentro ali da oração. Então, é importante saber como descobrir qual é a função. Vamos analisar cada uma dessas aqui, dessas orações, e para que vocês fiquem bem craques sobre isso. Então, pessoal, vamos começar do começo, né? Importantíssimo isso. Então, o que é que a gente faz? Primeiro passo, identificar quais são as orações do período para fazer uma substituição. Então, ó, a casa onde moro é verde. Eu tenho o verbo moro e tenho o verbo é. Observem que essa oração aqui, onde moro, ela está encaixada no meio dessa outra oração. Eu tenho a oração a casa é verde e eu tenho a oração onde moro, tá? Então, eu pego a oração que tem o pronome relativo, que é essa aqui, que tem o pronome onde, e aí eu vou fazer essa substituição. Onde está se referindo a quem? Está se referindo a casa, né? Ótimo. Então, toda vez que eu vou fazer a substituição com esse pronome onde, eu utilizo a preposição em. Então, em, tá? Aí, a casa, em a casa, moro. Aí, gente, a gente vai ter que organizar, né, essa oração para ficar certinho. Então, primeiro começa pelo sujeito, verbo e complemento. O sujeito é eu, né, que não aparece aqui. Eu moro, vou colocar aqui moro. Moro onde? Em a casa, mas aí ninguém fala em a casa, né? Em mais a é na, então moro na casa, tá? Então, esse em a casa aqui não substituiu onde? Então, na casa vai dizer qual é a função sintática de onde. Moro na casa, tá me dizendo o quê? O lugar onde eu moro. Então, aquele termo da oração que nos indica o lugar é um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, toda vez
que for utilizado esse pronome relativo onde, como eu já disse a vocês que ele só deve ser usado quando ele se referir a lugares, então toda vez que a gente utilizar o pronome onde, ele vai ser, a função dele vai ser essa, adjunto adverbial de lugar, tá bom? Isso aqui, gente, se vocês puderem anotar, tá? Como não tem isso aqui no livro, então eu acho que é interessante que a gente anote bem direitinho. E quando for na aula online, que a gente tire todas as dúvidas em relação a essas estratégias, tá bom? Vamos ver o próximo. Eu vou apagar aqui esse de cima, para que eu possa ir para o próximo e assim por diante. Vamos lá para essa segunda. A menina que vi na rua era você. Vamos identificar qual é a oração. Olha, a menina que vi na rua. Então, ó, essa oração aqui, que vi na rua, está encaixada nessa aqui, que é a menina era você. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, que se refere à menina, né? Então, a menina, que eu tô substituindo, ó, esse que, né, a menina, então no lugar do que eu vou colocar a menina. A menina vi na rua. Então, vamos organizar na ordem, né? A menina vi na rua, começa pelo sujeito, que é eu, né? O verbo é vi, eu, mas não aparece. Vi quem? A menina. Vi a menina na rua. Tá? Então, vamos analisar. Vi a menina na rua. Então, se o que está substituindo a menina aqui é o complemento do verbo ver. Vi, quem vê algo, né? Vi a menina. Então, esse pronome relativo aqui, tá? Que está substituindo a menina, ele tem função de objeto direto, porque ele está complementando o verbo ver, tá bom? A próxima é essa aqui, ó. O livro, o qual chegou ontem, era seu. Então, ó, o livro, o qual chegou ontem. Então, eu vou, né? Essa oração aqui, ó. É a que tá encaixada. O livro era seu. O livro chegou ontem, não é isso? Então, vamos fazer aquela mesma coisa, a substituição, pra gente ver como é que fica. O qual se refere ao livro, né? Então, eu vou colocar o livro chegou ontem. Aqui já tá na ordem normal, a gente não precisa reordenar. Então, olha só que simples. O livro chegou ontem. Então, se a gente analisar aqui, o livro vai ter uma função de sujeito. Então, esse pronome relativo aqui, ele vai ser o sujeito, tá bom? Tá vendo que não tem nenhum bicho sete cabeças? Tudo isso aqui a gente já revisou, essas funções sintáticas, quando a gente for estudar as orações subordinadas substantivas. Então, acredito que não vai ter tanta dificuldade assim. Chegamos ao pronome cujas. Então, vamos analisar aqui. O livro cujas páginas rasgaram era seu. Então, o livro era seu, então a oração que está encaixada é essa aqui. Cujas páginas rasgaram. Então, cuja se refere a livro, não é isso? Então, do mesmo jeito que quando a gente tem o pronome onde, a gente usa a preposição em. Quando a gente tem o pronome cuja, a gente usa a preposição de, tá? Porque tem uma relação de posse. Algo que é de alguém. Então, de, né? Vou ter que começar logo com de. O livro, páginas, rasgaram. Aí agora a gente vai organizar, tá bom? O sujeito é esse aqui, né? Páginas, vamos colocar aqui as páginas do livro, que é de mais o é do livro, rasgaram. Então, do livro, tá? Que se refere aqui a cujas, é o que, gente? Tá dando característica a páginas, não é isso? Né? Uma locução adjetiva. Então, a locução adjetiva só pode ser um adjunto adnominal, porque acrescenta aqui uma característica para um nome, tá bom? Toda vez que tiver o pronome cujas,
e, logicamente, ele estiver empregado corretamente, ele vai ser um adjunto adnominal, porque ele sempre vai trazer essa noção de posse, tá bom? Então, fiquem sempre ligados, porque isso já é uma dica. E a última aqui, tá? A pessoa com quem falei me deu essa informação. Então, a gente vai observar aqui, ó, a pessoa com quem falei, então, a oração encaixada é essa, me deu essa informação. Só é você a gente retirar, a gente vê que fica, ó, a pessoa me deu essa informação. Então, fica normal. Então, eu encaixei essa oração aqui no meio, tá? Então, vamos analisar. Quem se refere a pessoa, não é isso? Então, vamos colocar aqui. Com a pessoa, falei, né? Vamos organizar, né, direitinho. O sujeito é eu, não aparece. Falei com a pessoa, tá? Então, qual é a função sintática desse termo aqui? E, pessoal, essa função vai ser o quê? Falei com a pessoa. Então, esse com a pessoa está complementando o verbo falar, certo? Quer dizer que eu conversei com alguém. Só que observe que esse complemento aqui tem preposição, não é isso? Então, aqui só pode ser um objeto indireto. Então, aqui, certo? Ele vai exercer uma função de objeto indireto, tá? Então, gente, é isso pra gente observar que o pronome relativo ele não fica aleatoriamente no período, na oração. Ele vai ter sempre uma função sintática dentro daquele contexto. Ele vai encaixar, ele serve muito nos nossos discursos, porque ele evita as repetições, então isso é muito importante, certo? Então, baseado nisso que a gente está aprendendo, no livro tem outras frases, outras explicações, mas eu acredito que com essas aqui já dá para vocês compreenderem e fazer o primeiro exercício, tá bom? Vou colocar aqui no quadro. Bom, então, além da atividade da página 145, né, que eu passei, né, na hora da explicação, que é para fazer também, vocês vão responder essas atividades das páginas 147 e 148, para perceber, assim, se vocês estão aprendendo realmente. Quando a gente for para nossa aula online, a gente vai fazer a correção dessa atividade e eu vou passar uma nova atividade sobre pronome relativo, para que a gente fique bem consolidado esse aprendizado, ok? Então, essas são as atividades da semana, pessoal. Como eu disse na nossa aula online, não acumulem atividades, ok? Façam direitinho, faça atividade de produção textual, faça atividade de literatura, né, que já está chegando no nosso seminário, faça atividade de gramática, e assim a gente vai caminhando bem direitinho nesse terceiro bimestre, para que não chegue no final desse terceiro bimestre, lá em outubro, e a gente esteja aí todo atropelado de atividades e de coisas para fazer, ok? Conto com vocês, tá bom? Beijão e tchau!